Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, dando continuidade aí ao nosso capítulo número 6, tá? Capítulo que fala de equações do primeiro grau. Nós vamos conversar agora a respeito dos módulos 80 e 81, tá bom? Cálculos com letras, tá legal? Então vamos lá, a gente vai começar a operar, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, situações que envolvem letras nas operações, tá? Bom, então eu vou começar mostrando para vocês o que vem a ser um termo algébrico. Olha lá, termo algébrico. 3x é um termo algébrico, xy ao quadrado é um termo algébrico, menos 4y é um termo algébrico, 6 é um termo algébrico, x sozinho também é um termo algébrico, tá? Termo algébrico, ele pode ter só letras, pode ter só números, e aí é um número racional, ou pode ter os dois, número e letra, tá? Sempre que a gente tiver número e letra, a gente vai pensar que está sendo multiplicado. Por exemplo, menos 4y, então eu estou multiplicando o valor numérico que o y possa vir a ter por menos 4, tá? Essa é a ideia da operação, né, com números e letras, tá legal? Então vamos lá. Coeficiente numérico é esse número que fica na frente da letra. Então nesse caso do 3x, o 3 é o coeficiente numérico e o x é a parte literal. Xy ao quadrado, está vendo algum número aqui na frente? Não. Então, pessoal, a gente subentende que o número que está aqui na frente é justamente o número 1. Por quê? Porque multiplicar por 1 não muda absolutamente nada. Então, esse termo algébrico xy ao quadrado, ele tem o 1 como coeficiente e o xy ao quadrado como parte literal. A parte literal é a letra. Olha lá, menos 4y. O menos 4 vai ser o coeficiente numérico e o y vai ser a parte literal. Olha o outro, 6. Bom, o que vem a ser o 6 sozinho? É um termo algébrico. Então ele só tem o quê? Coeficiente numérico. Ele tem parte literal? Não, ele não tem parte literal. Então aqui, ó, a gente não coloca absolutamente nada, porque não tem parte literal. O x sozinho, ele é um termo algébrico. Qual seria o coeficiente numérico? O número que fica aqui na frente. O número que fica aqui na frente, pessoal, é o número 1, tá? E a parte literal? A parte literal é a própria letra, tá bom? Vamos à adição. Adição. Só é possível adicionar termos algébricos semelhantes. Então, eu só posso juntar termos algébricos semelhantes. O que são termos algébricos semelhantes? São aqueles que possuem a mesma parte literal. Então, 3x mais 2x. Imagina que você tem 3x e aí você junta com 2x. Ao todo, você vai ter 5x, tá? Eu poderia pensar isso de uma outra maneira. Por exemplo, imagina que você tem 3 canetas e você junta com 2 canetas. E aí você vai ter ao todo 5 canetas. Uma outra maneira de pensar é o seguinte: como os termos algébricos 3x e 2x possuem a mesma parte literal, você repete a parte literal, que no caso é x, e soma os coeficientes. Então 3 mais 2, 5. Mantém a parte literal, 5x. Olha lá no item B. 7y ao quadrado menos 3y ao quadrado. Então vamos lá, vamos manter a parte literal, ou seja, y ao quadrado. Agora nós vamos juntar os coeficientes. 7 tira 3 vai dar 4. Então tá lá, ó, 4y ao quadrado. Olha o outro, menos xy menos 10xy. Bom, quando eu tenho menos xy, o que a gente sabe? Que aqui, ó, quando não tem número nenhum, é o número 1 que está ali na frente. Então seria menos 1 menos 10, vai dar menos 11. Então tem aqui menos 11 xy. Tudo bem? E o último, olha lá o último exemplo.
3x menos x, eu vou ficar com 2x só. E esse 7 sozinho, ele não tem a mesma parte literal do que o anterior. Então ele fica solto. Fica 2x mais 7. Não dá para juntar, tá bom? É muito comum o aluno achar que tem que juntar 2x com 7 para dar 9x. Está errado. Como não tem a mesma parte literal, não são termos semelhantes. E por conta disso não podemos juntar. Tudo bem? Então eu vou trazer outro exemplo aqui para a gente dar continuidade à nossa aula. Então, pessoal, trouxe aqui a multiplicação para a gente dar uma olhada. Presta atenção, pessoal, é muito tranquilo, tá? Olha lá. 2x que multiplica 3x. O que a gente vai fazer? Primeiro nós vamos multiplicar os coeficientes. Então, 2 vezes 3, 6. Agora nós vamos multiplicar a parte literal. E aí a gente vai usar aquele conceito de potenciação. Veja lá, x multiplicado por x, lembra? E quando a gente está multiplicando, né, potências com a mesma base, o que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Então, nesse caso, vamos encontrar x ao quadrado. Por quê? A base é x, então está aqui. O expoente desse primeiro é 1. O expoente do segundo também é 1. Então, você vai somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Foi? Olha o próximo. Menos 2x que multiplica 2y. Mesmo procedimento. Primeiro eu multiplico os coeficientes. Menos 2 multiplicado por 2 vai dar menos 4. Multiplicando x por y. Bom, como eu não posso usar aquela técnica da potenciação, porque as bases são diferentes, eu simplesmente vou deixar representado uma letra ao lado da outra. Então vai ficar x, y, tá? Eu poderia ter colocado também yx. Por quê? Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, x vezes y e y vezes x é a mesma coisa, tá? Próximo exemplo, 1/3 de x ao quadrado vezes 2/5 de xy. Bom, vou multiplicar primeiro os coeficientes. 1/3 multiplicado por 2/5, o que a gente faz? Numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 2 está dando 2. 3 vezes 5, 15. E agora as letrinhas. Vamos lá. X ao quadrado que multiplica xy. Note que o x ao quadrado e aqui eu tenho x, eles possuem a mesma base. Então eu vou manter a base e vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Então o expoente aqui vai ser 3. E o y? Como não tem o outro y do outro lado, eu simplesmente coloco ele ao lado aqui acompanhando. Foi? Então acabamos de fazer multiplicações com os termos algébricos. Bom, vamos relembrar agora uma propriedade famosa, né? Propriedade distributiva, ou a famosa chuveirinho, lembra? Então olha lá, o que a gente pode fazer? A mesma técnica que a gente fazia com os números racionais, a gente pode usar com os termos algébricos. Por exemplo, o x eu vou multiplicar pelo 2 e o x eu vou multiplicar pelo x. Então, o que eu vou encontrar? X vezes 2, eu vou encontrar 2x. X vezes x, eu vou encontrar x ao quadrado. Foi? Olha o outro. 2/3 de y vezes x. Então, aqui, ó, eu vou encontrar 2/3 de xy. Poderia ser yx, que não vai mudar absolutamente nada. E 2/3 de y vezes 1, quando eu multiplico por 1, fica a mesma coisa. Então, vai ficar 2/3 de y. Foi? Pessoal, eu posso somar esses dois termos? Não.
Por quê? Porque não possuem a mesma parte literal, ou seja, não são termos algébricos semelhantes. Tá legal? Pessoal, ficamos por aqui, tá? Aguardo vocês em nossa próxima aula. Façam os exercícios do formulário e os exercícios da apostila. Até a próxima!